Fala galera, estamos aqui hoje para trabalhar com um dos maiores problemas da atualidade, o Zika vírus. O vírus que tem sido relacionado com a síndrome Guillain-Barré e também com diversos casos de microcefalia. Você tem dúvida? O Intel explica. O vírus Zika, ele é originário a partir do sudoeste asiático e de leste a oeste do continente africano. Acredita-se que esse vírus ele chegou até o país através, principalmente dos grandes eventos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, como a Copa do Mundo. A partir disso, diversas pessoas migraram para o país, para esses grandes eventos, e muitas vezes algumas se estabeleceram, outros ficaram pouco tempo, mas tiveram um grande contato com a população local. E a partir disso, o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor, pode ter contato com essas pessoas, se contaminado e a partir daí disseminada a doença. Essa doença não costuma ter um caráter muito problemático, costuma ser uma doença branda, com sintomas que variam desde febre baixa, manchas vermelhas que coçam, irritação nos olhos, deixando vermelhidão, podendo chegar a conjuntivite, às vezes dores musculares, dores nas articulações. Quando você tem um quadro desses sintomas, pelo menos 2 ou 3 sintomas dessa natureza, é muito importante que você vá ao médico e se informe a respeito se você está ou não com a presença do vírus. Hoje em dia existe um exame específico para detectar proteínas de defesa relacionadas com a presença desse vírus Zika. Sendo detectado a presença dele, o tratamento, que não é tão específico assim, mas principalmente o cuidado com o isolamento do paciente para evitar a contaminação de novos mosquitos, é muito importante. O mosquito Aedes aegypti já é bem conhecido aqui da população brasileira, especialmente a carioca. Ele, hoje em dia, ele é responsável pela transmissão de 3 doenças. A dengue, já é bastante famosa, a febre chikungunya e também a febre zika. Esse mosquito tem uma grande capacidade de adaptação ao ambiente urbano, graças à sua grande proximidade às pessoas. Uma característica bem interessante é que ele preferencialmente pica as pessoas, ao contrário de muitos mosquitos, que às vezes, dependendo da oferta, pode picar outros mamíferos, como até mesmo cachorros, como vacas, como, enfim, porcos, etc. Já o Aedes não, ele tem preferência por pessoas. Uma outra questão interessante é que esse mosquito ele apresenta uma outra peculiaridade, que ele tem a capacidade de picar mais de uma pessoa. Normalmente, um mosquito ele pica uma, quando ele se satisfaz, ele vai embora, correto? Se por um acaso aquele mosquito inicial ele não terminou a sua ingestão de sangue, ele pode retornar àquela mesma pessoa. O mosquito da dengue não, assim como o mosquito da zika e da chikungunya. O Aedes, ele vai ter uma característica de picou uma pessoa, se aquela pessoa tiver algum tipo de movimentação, se ela por algum motivo tiver algum tipo de gesto e aquele mosquito ele saia, ele pode acabar picando uma outra pessoa. Ele tem essa característica de picar outras pessoas. O mesmo mosquito pode inclusive picar até 5 pessoas de uma mesma família. Isso é muito interessante, isso aumenta a capacidade de transmissão das doenças. Uma outra questão importante do Aedes, por que ele é tão difícil de ser combatido, apenas 2 vezes na história aqui no Brasil a gente conseguiu erradicar ele, que foi uma delas com o Oswaldo Cruz. Uma das grandes dificuldades é que outras áreas próximas ao Brasil não conseguem combater esse mosquito com a mesma eficiência, então permite uma reintrodução do mesmo no país. Uma outra questão importante é que os ovos do mosquito, depois de um certo período que eles são depositados na água, eles conseguem sobreviver até 450 dias, em alguns casos, desidratados. Ou seja, se você não limpa aquela região direito, aquele ovo vai ficar retido ali, e mesmo depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até mais de 1 ano, ele consegue eclodir e gerar um mosquito. Uma das grandes preocupações do vírus da Zika é associar ele com os casos de microcefalia. O que é microcefalia? É quando você tem um recém-nascido com um comprimento do crânio menor do que o normal. O natural, o normal, seria de 33 centímetros de diâmetro. Atualmente, na microcefalia seria de 2 a 3 centímetros a menos que isso. Atualmente, o Brasil considerou 32 centímetros como a marca para considerar abaixo disso microcefalia, certo? É importante ressaltar que, como a microcefalia ataca a região cerebral, ela pode desenvolver sequelas em diversos pontos, como, por exemplo, déficit cognitivo, com problemas de fala, problemas motores, etc. Certo? Para isso,
É importante que os pais e os médicos responsáveis com aquela criança estejam sempre acompanhando para prescrever o tratamento necessário para melhorar e amenizar os sintomas e as consequências. Bom, a partir disso, temos então um quadro de microcefalia em grande quantidade no país e também uma grande quantidade de casos Zika. Como que a gente pode estabelecer uma relação? A Fiocruz e outros órgãos responsáveis pela essa análise trabalharam em cima de casos onde mães grávidas, correto? Estavam com os seus bebês e aquele bebê, quando via a óbito, né, foi detectada a presença do Zika vírus em tecidos e também em sangue daquele bebê, certo? E também, em outros casos, mães contaminadas pelo Zika vírus, foi detectado na presença do líquido amniótico a presença do vírus também. Ou seja, apresentamos um quadro de relação de uma mãe infectada por Zika vírus e presença do mesmo vírus no bebê. Ou seja, de alguma forma existe uma transmissão vertical, certo? Bom, a partir disso, o Instituto, na Fundação Oswaldo Cruz, consideraram que existe sim uma relação do Zika vírus com a microcefalia. Ainda não se sabe exatamente como que o Zika desenvolve essa doença, mas a partir dos estudos comprovando a presença do Zika no líquido amniótico, no sangue e do tecido do bebê, né, é possível prever que existe sim uma relação.